pessoal, aqui é Roque Almeida, eu sou CEO e fundador do Grupo Mater, um grupo de inteligência de negócios que está aqui hoje com o projeto Materializando, nosso podcast, que traz pessoas que têm ideias, têm projetos, que têm sonhos que se materializaram em empresas robustas, em empresas que impactam a sociedade. E hoje eu estou muito satisfeito com o nosso convidado, porque eu tenho uma teoria que a gente consegue fazer amigos de infância mesmo depois de adulto, e eu acho que essa é uma excelente expressão para a relação que nós conseguimos criar, por causa do tanto de coisa que eu consigo aprender contigo. Então é um prazer muito grande ter você aqui, mas eu não vou contar quem é você, porque a Stephanie, que está aqui comigo, minha colega de trabalho, diretora de negócios do Grupo Mater, é que tem essa incumbência de apresentar o nosso convidado mais que especial hoje. Stephanie Dolabella, tudo bem? Tudo bem, eu acho que o pessoal já deve estar curioso, porque esse suspense que foi criado aí, mas é um suspense merecido. Uma pessoa muito querida, estamos aqui com o Teófilo para os mais antigos, Teolar Borne para os mais recentes, mais próximos dessa nova fase. Teófilo, quem lembra desse nome? Jornal, né? Foi campeão mundial, 2 vezes recordista mundial. Eu tenho o Instituto Teolar Borne, muito bonito, né? Contra o afogamento infantil de pessoas com carências. Hoje, sócio fundador da ECO, que é uma empresa que faz parte da nossa aliança do Grupo Mater. Então, seja muito bem-vindo, Theo, muita alegria de estar aqui com você hoje. Eu que agradeço, né, o convite, é uma honra, né, estar aqui participando com vocês, depois de todo esse suspense, né, já rolou até uma pressão aqui já, vamos suspense ver. Que ela não falou do que você é campeão mundial, não. É campeão mundial de quê mesmo? Campeão mundial de revezamento, 4 por 100 metros, nado livre, junto com meus queridos amigos Gustavo Borges, Fernando Xuxa Scherer e José Carlos Souza Júnior. Grandes caras, tive a oportunidade de conhecer o Luiz Carlos. Luiz Carlos eu não consegui, mas já tivemos um evento juntos, né? Tivemos o prazer de receber vocês 3 no nosso palco principal do evento Fazendo a Diferença. Isso para quem quer fazer a diferença. Exato. Comemorando 30 anos de recorde mundial, né? Foi exatamente, né? Na data. Podia colar disso, né? Começar por aí. A gente tem... se conheceu recentemente, vamos falar de 3 anos, e nós estamos em 25, e aí você foi realmente uma figura que ajudou muito a transformar a Mater, e aí eu tenho a oportunidade aqui de te agradecer, Theo, porque apesar de ter nascido esse ecossistema meio no susto pós-pandemia, eu acho que a minha orientação de organização era muito individualista, né? Assim, eu era smart, tinha um caminho muito, muito próprio, um foco muito grande, sempre fui até respeitado por causa desse foco, e aí pós-pandemia eu me vi num ecossistema de inteligência, aprendendo o que é isso, mas sem ter todos os skills necessários para essa coisa acontecer. E foi quando eu te conheci, e aí essa sua influência na composição e na amarração desse ecossistema para a gente. Hoje você, como uma aliança estratégica, né, a ECO, a empresa que você acabou de fundar, numa perspectiva muito interessante do que é colaboração e performance em alta performance. Então acho que é legal, a gente vai falar disso aqui, mas me conta o que foi esse evento aí que você inventou e nós fizemos lá em São Paulo. Foi um belo evento, a gente ficou muito, muito feliz de fazer isso juntos. A ideia é sua, você que provocou isso aí, né? Já aproveitar esse... De vez em quando eu tenho umas ideias boas, né? Então a gente lembra do telefonema, eu tava viajando, tava fora do Brasil, e aí você me ligou, cara, tive uma ideia, aquele jeito seu, tive uma ideia, vai ter um evento lá em julho, o recorde mundial vai fazer 30 anos, assim como o recorde mundial foi uma ideia sua, né, de aproveitar aquele momento daquela Copa Brasil, né, acho que é o seu nome do evento exatamente.
mas você meio que tirou isso da cartola ali, e aí eu falei, beleza, e aí a confusão que deu para fazer aquele evento, mas foi maravilhoso, e foi o lançamento da Mater, de fato, né, quando a gente faz isso lá em São Paulo, e foi maravilhoso o que aconteceu depois. Conta pra gente um pouco, vamos falar disso primeiro, começar por aí. O que foi aquele evento e o tanto de coisa que se criou a partir dali? Cara, aquele evento foi maravilhoso, né? Aí a gente teve a oportunidade no mesmo dia, né? Foi, vamos falar assim, 2 etapas, né? A gente teve aquela etapa lá em Santos, né? No local, né? Onde foi quebrado o recorde mundial. Criança, todo mundo. Foi muito legal. Muita criança. Criançada compareceu, né? Criança assim, dá outro espírito pro evento. Em massa, né? E o Gustavo, o Xuxa, infelizmente o Zé Carlos Souza Júnior estava num compromisso na Europa, né? Que era impossível de estar presente, mas mandou um vídeo, né? Participou via online, né? Uhum. E foi muito bacana, né? Então a gente fez essa etapa lá para comemorar o evento em si no local, e depois fomos todos, né, para São Paulo e fizemos esse evento com painéis, né, sensacionais, né? O evento organizado pela Mater, né? Ali, acho que capitaneado pela Smart, né? E foi muito legal. E assim, eu nunca tinha participado de um evento assim, eu acho que talvez nunca tenha acontecido um evento, né, com Gustavo, Xuxa e eu ali junto, e a gente falando sobre... São 3 palestrantes famosos, mas ali juntos, naquela mesma oportunidade, falando de performance para todo mundo, naquele dia, muito emblemático, né? E foi interessante assim, porque cada um falando de performance com o seu viés, com o seu perfil e tal, então perfis diferentes, bem diferente, mas que tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui hoje, né? Que com a questão da cooperação, né? Que é isso, né? A gente unir ali os diferentes e sair com algo maior do que a individualidade, né? Criar coisas, resultados exponenciais, né? Acho que essa que é a grande sacada, assim, a grande jogada, né? E assim, eu estava no palco lá com vocês, terminando aquilo, e aí escutei o Gustavo falar da questão falando de você e da sua capacidade de nadar mais rápido coletivamente, no revezamento, do que na prova individual, o que é uma atitude completamente diferente da maioria dos atletas. Longe de ser um atleta de alta performance, mas eu imagino, e assim como ele disse ali, poxa, a gente guarda o melhor para a nossa prova, e aí tudo bem de nadar junto, a gente vai fazer o melhor com certeza, mas tem toda uma estratégia de proteção da prova individual, e você sempre teve esse viés de ser, né? E ali a gente teve a sacada de também, para além você estava compondo ali dessa nova fase sua empreendedora, da construção, talvez a gênese da Eco. Conta pra gente essa doideira e como é que faz isso? Que a gênese da Eco, e aí eu ainda tenho que dar o crédito para você, né? Porque quando a gente começou, a gente ainda não tinha assim, essa certeza, esse direcionamento, assim, pô, mas e aí, né? Como é que nós vamos fazer? Mas vai ser palestra, vai ser workshop, e aí eu sei, pô, mas isso aí é legal, né? Mas tem muito, né? É legal, mas assim, né? A gente pode mais, né? Assim, né? Vamos pensar em outras coisas e tal. Como que a gente passa isso, né? Transborda isso para as organizações de uma forma mais, vamos falar assim, assertiva e perene, né? Assim, realmente causar um impacto, né? Nas organizações. E aí dessa conversa surgiu, né, realmente a criação da Eco, que tem esse propósito. Né, você mencionou o Gustavo, né? O Gustavo falava que eu era a arma secreta do revezamento. Por quê? Porque aquele revezamento do Brasil, no papel, se você pegasse ali no papel os melhores tempos de cada um, nunca que a gente... Não dava, não. Não dava, entendeu? E era isso que causava aquele alvoroço, né, com os americanos, né, os russos, os alemães,
Porque, cara, chegavam os caras lá e de repente... Na soma dos tempos não dava pra nós. No papel não tinha jeito. Mas na hora do vamos ver lá, né? Pois é, cara. A coisa mudava, incendiava e assim, todo mundo ali, aquela conexão gerava uma melhora de performance de todos nós, mas eu tinha essa capacidade de extrapolar um pouco aquilo. Mas não só na sua performance, mas também na dos outros, né? A questão da contaminação positiva dos outros. Assim, você tem uma história legal no Mundial de Roma, daquela questão da intimidação que tem ali no início, antes da prova, que é muito legal de falar, quer dizer, tu conseguiu capturar essa energia para construir esse coletivo, que é uma conexão interessante que você tem com o projeto do Minas que você fez, os nossos últimos 2 medalhistas. O projeto do Minas fez os últimos 2 medalhistas da natação brasileira, que é exatamente essa lógica da cooperação em alta performance. Exato. Conta pra gente. Cara, essa história lá do Mundial, são 2 histórias, né? No Mundial da Espanha, a gente tinha batido o recorde mundial em Santos em julho. Em dezembro tinha o Campeonato Mundial. E aí a gente chegou no Mundial e, pô, a gente já era recordista mundial, mas ninguém, porque foi um negócio muito diferente, uma tentativa isolada de recorde lá em Santos. Que não era na competição. Aí eu imagino, né, que a pessoa deve ter olhado e falado assim, Brasil, recordista mundial do 4 por 100 livre. Tipo assim, né? O cara fica com a pulga atrás da orelha e fala, esses caras devem ter feito alguma... Um jeitinho brasileiro. Alguma maracutaia, né? Lá, apertou o cronômetro antes lá e tal. E ficou aquele negócio. Então a gente chegou lá, tava todo mundo meio assim, ressabiado com a gente. E aí antes da prova, os caras começaram a fazer o que a gente chama lá nos bastidores de trash talk, né? Okay. Então não foi em Roma, foi na Espanha. Não, foi na Espanha. Mas Roma tem um negócio legal também. E aí, quanto mais os caras... E aí eles fizeram o trash talk com os caras errados, né? Porque aquilo é uma tentativa de desestabilizar emocionalmente o adversário. Comum no esporte. Sim. Mas como a gente tinha essa conexão diferenciada, então aquilo teve um efeito contrário, né? E a gente se uniu mais ainda e falou, pô, cara... Vou sair daqui hoje de SAMU, mas eu não vou perder para esses caras, né? Quem são esses caras? Só para lembrar. Os caras, Estados Unidos, né? Rússia, né? O John Olsen. São os caras lá, os cobra criada, né? E aí a gente... Cara, o recorde mundial que a gente tinha batido por 3 centésimos em julho, nesse mundial, nessa vibe aí do trash talk, a gente baixou o recorde mundial em 1 segundo, ponto 8. Foi um negócio assim. Aí já com plateia. Aí nós saímos nas revistas, na capa das revistas. Né? Não foi na rodapé, não. Depois, tem uma outra. Esse Capricha é outra história, né? Mas, enfim. E em Roma, o legal é porque tem a ver com isso também, da conexão e cooperação. Sim. É porque o 4º atleta do revezamento era o André Teixeira, em Roma, que foi no ano seguinte. E ele estava com um problema no ombro, seríssimo, ele não estava conseguindo treinar. Então, assim, faltando 1 mês, 40 dias para a competição, ele me ligou e falou, cara, Teófilo, eu não sei mais o que eu faço, cara. Imagina a pressão em cima do cara, o revezamento que era recordista, recém-recordista mundial. Ele é um novato. Ele entrou e a gente, com o campeonato mundial lá em Roma, em raia de 50... Falou, cara, eu acho que eu vou pedir dispensa, porque como é que eu vou fazer, cara? Não tô conseguindo treinar, né? Muita dor no ombro. E eu falei com ele, cara, Teixeira, cara, é você, bicho. Não tem outro cara não, bicho. A gente confia em você. É tu mesmo. Aí o cara, é mesmo? Então vamos lá. E aí, pô, vou ligar pro Gustavo. Eu falei, cara, liga pro Gustavo, conversa com ele, liga pro Xuxa. E aí todo mundo, mesma coisa. Cara, Teixeira, é você, cara. Vamos pra cima e tal. O cara nadou o Mundial sem braço, cara, nadou pra caramba. E lá a gente conquistou uma medalha inédita pro Brasil também em revezamento em campeonatos mundiais porque piscina longa. O Mundial que a gente bateu o recorde foi em piscina curta
E esse Mundial era de piscina longa. Ou seja, para não ter questão mesmo. Eu sou melhor no Cara, e aí curto, na longa. E aí a gente tava lá. E assim, né? A gente competindo com os caras, o revezamento dos Estados Unidos, a Rússia, os caras tinham 6 caras, né? Aí 2 nadavam de manhã, pros outros descansar à tarde. E a gente lá no batidão, nadando de manhã, de tarde, quantas vezes precisasse, né? O ombro. E lá em Roma foi a mesma coisa. Baixei quase 2 segundos, né? Até foi engraçado que o Teixeira, que ele ia chegar, eu fui em segundo e ele foi em terceiro, o Gustavo fechou lá. Quando eu pulei em segundo, cara, eu saí igual um maluco. E aí o Teixeira botou a mão na cabeça e falou assim: não vai aguentar. O que esse cara tá fazendo? Esse cara esqueceu, né, o que ele veio fazer aqui. Eu saí igual o demônio da Tasmânia, entendeu? Era água pra tudo quanto é lado. Só que eu fui e voltei. Desse jeito. Eu fiz o tempo que... Samu esperando. Eu fiz 49,7. Naquela época, o meu tempo na prova melhor era 51. E aí foi que os caras, os alemães, que conheciam o Gustavo, que estudavam em Michigan com ele, que falou, cara, o que aconteceu, né? Aí falou, isso aí é o Teófilo, o secret weapon. E solta o Teófilo lá, sai igual o demônio da Tasmânia e o negócio. E o Teixeira também, as nossas passagens também. Perfeitas, né? Cara, o Gustavo saiu menos 0,01, que o sistema aceitava até menos 3, com margem de erro. Ele saiu menos 0,01. Então, cara, esse é o poder da cooperação, entendeu? O que é a Eco, então? A Eco é uma empresa que tem como especialidade ensinar as empresas, as organizações a trabalhar, a criar um ambiente de cooperação para poder potencializar os seus resultados. Então, não é uma cooperação. Eu sempre brinco, né, com esse negócio da cooperação, porque eu mesmo, né, com a minha cabeça de competidor aí de alguns anos atrás, se falasse cooperação comigo, eu ia olhar e falar assim, cara, cooperação é aquele negócio paz e amor, todo mundo dando a mão, abraçar a árvore, o incenso e tal. Eu não tenho nenhum problema com isso, adoro abraçar a árvore, o incenso também não me incomoda, não tem problema nenhum. Tranquilo. Mas, cantar o Kumbaya, né? Mas não é isso, né? É entender a cooperação com foco na potencialização do resultado. Então, é uma pegada diferente. Então, assim, tem essa questão, tem a conexão, mas tem também a questão da responsabilidade, a responsabilidade individual para resultados coletivos. Então, da mesma forma que no papel o revezamento estava lá 1 mais 1 não era 2, 1 mais 1 era 4, 5, às vezes 6, o que a gente não pode fazer dentro das nossas organizações se as pessoas entenderem essa forma de trabalhar? Porque é uma forma diferente. Que às vezes a gente não tem sinapse, porque a gente está sempre acostumado. O mundo é uma competição, né? Sim, gigante. Sem dúvida. E essa foi a minha grande descoberta, né? Assim, um mundo ensinado a competir, eu descobri uma coisa diferente, que é o poder da cooperação, e no qual eu tenho uma história também que é muito impactante, né? Porque eu, enquanto atleta, eu não consegui ganhar a medalha olímpica. Uhum. Chegou na final. Fui campeão mundial, recordista mundial. A Olimpíada, que era aquela, né? Atlanta 96, que fala, essa nós vamos buscar a medalha. O auge do sua... Só que em 93, 3 anos antes, eu fui campeão mundial, recordista mundial, né? Mas você foi na Olimpíada de 92? 92, aí em 93, campeão mundial, recordista mundial. Aí o que aconteceu? As coleiras do ego me pegaram, né? As armadilhas do sucesso. Resumidamente, aí é a história da Capricho, né? Aí o cara sai no pôster da Capricho e tal, e coisa e tal, e imprensa. Entendedores entenderão. Capricho aí, era a revista As meninas vão lembrar, né? Ô, Theo, eu queria puxar um papo aqui hoje,
como que é, o que você está encontrando quando você faz essas consultorias hoje da Eco, tá nas empresas, porque hoje se fala de performance, tem cuidados, de cultura, como que isso está interligado, o que você está encontrando nos cenários que você está participando? Conta um pouquinho pra gente dessa realidade atual. O que a gente encontra, a maioria das vezes, é o que? É um cenário competitivo mesmo, né? E, cara, competição dá resultado? Dá. Então, né, o mundo está aí, né? Os resultados estão aí, as coisas estão acontecendo. Melhorando. Agora, a que preço, né? Qual o custo? Então, quando a gente vira essa chave, a gente traz essa solução, né, ou essa forma de atuar, né, de uma maneira diferente, com foco no resultado, o jogo vira, né? E aí a gente vai buscando essa conexão. Qual que é o maior problema, assim, um dos maiores problemas das empresas hoje, que a gente vê? É a questão de saúde mental, né? Tá todo mundo ali, empresas tendo que investir ali milhões, às vezes, em questões, às vezes em processos, né, de colaboradores e tal. Então, quando a gente atua criando esse ambiente de cooperação, a coisa vira, sabe? E fica mais leve. Então, essa foi a grande sacada que eu entendi. Que a gente pode alcançar coisas incríveis e isso pode ser leve. Ser leve não quer dizer que vai ser tranquilo, que vai ser fácil, mas ele pode ser leve. A gente não precisa morrer para entregar o resultado, sabe aquele negócio? Não precisa ficar, né, depois ter que fazer uma desintoxicação, né, e tomar remédio e tal, em função do estresse, né, daquela coisa toda, porque o estresse... Gente, vai nadar uma raia 4 no Mundial. Estresse. Tem estresse, cara. Então, assim, tem coisa, não tem jeito. Agora a gente consegue passar por isso de uma forma. E a questão da conexão, que eu acho que é importante, e eu percebendo isso, passando por esse processo de consultoria, né? Nós somos uma consultoria, temos consultorias, né, no Grupo Mater, mas nós temos a Eco, né, como a nossa orientadora na composição dessa amarração. Porque uma expressão que eu uso muito lá no Grupo Mater é a questão da gente estar junto. Mas isso até é relativamente fácil. Com bons acordos, com bons sócios, com boa tese. Mas estar unido que é o problema. Porque a união ali que nós estamos construindo, inclusive agora, muito em função dessa aproximação da Eco, né? Você tem um sócio também muito, muito legal, o João Pinho, e você coordenando esse trabalho lá com a gente vê a potência da construção das conexões que tornam algo que é difícil mais leve. Por isso que é importante, para não passar a sensação de uma leveza boba, e que é o que você está né, falando, assim, é difícil o que nós estamos fazendo, é difícil virar uma empresa, entrar dentro das organizações, mudar as consequências, no nosso caso lá, da virada de um negócio, que eventualmente está ali em dificuldade financeira, quando eles nos contratam, a gente precisa ajudar, seja quando está nascendo uma empresa e tem toda uma expectativa. Então sempre é muito difícil, tem muita responsabilidade. Mas a qualificação das conexões que a Eco consegue nos dar faz com que a gente tenha uma potência muito grande no coletivo, daquela coisa do 1 mais 1 ser igual a 3, 4, e não o 2 esperado. Exato. Então por isso que quando você fala, eu sou meios tempos, melhores dos caras, não chega nem perto do que nós vamos fazer aqui, e quando vocês vão lá, caem na piscina e a coisa acontece, a mágica, acho que está muito nessa sacada, como você disse aí, da sua interação humana. Cara, assim, você sabe, eu sou fã do que você faz e a gente tem conseguido, inclusive, ajudar os nossos clientes, levando a Eco para que eles possam, né, para que essas empresas também tenham. Porque, veja, gente, a gente está às vezes lidando com situações difíceis. A gente acabou de fazer um M&A lá, onde tem lá a fusão, né, onde duas empresas com duas culturas diferentes se juntam. Então, o Post-Merger Integration, que é o nome do módulo que a gente vende para o cliente, que é exatamente esse processo de integração,
onde a gente tem lá na Almance, por exemplo, essa questão cultural e tratar essa história, esse pó mágico, esse catalisador que a Eco traz é importante. Em vários contextos. A empresa acabou de passar por uma crise que precisa que teve abalo na questão da individualidade, da questão da competição. É incrível, cara. Então, assim, oportunidade de falar que bem satisfeito com o que vocês estão construindo lá com a gente. Eu sei que tem coisa boa por vir, mas, assim, impressionante como você conseguiu fazer essa captura da sua carreira, porque também é um desafio para o esportista, né? Imagino, conversando com algumas pessoas, assim, saída do profissional em alto desempenho, ir para um outro mercado que ele vai aprender. Então tem uma humildade, você fala da coleira do ego, uma humildade nessa construção, onde a Eco nasce, cara, fazendo diferença. Exato. E é isso, né, cara? Até só para complementar a história lá da Capricho, né? Então é um pouco disso. Eu perdi o foco, né? Então eu tive que ver o Brasil lá na Olimpíada de Atlanta ficar em quarto no revezamento, com o ombro operado, sentindo dor, e sabendo que o tempo que eu já tinha feito em Roma, 2 anos, já era o suficiente para a gente pegar a medalha. Então aquilo me marcou muito e aquilo me impactou muito. E depois eu tive vários problemas nessa transição, como você bem colocou aí, né, da dificuldade, né, que a gente tem, às vezes o atleta tem de transitar, de vir para a vida real, né, entre aspas, vamos falar assim. E entre trancos e barrancos eu fui me encontrando, me resolvendo, até chegar nessa gestão do Minas e fazer esse trabalho baseado, né, que onde foi onde nasceu a questão da cooperação, a ideia, né, e conquistar aquelas medalhas, sendo que um dos atletas que conquistou as 2 medalhas do Brasil voltou para o Brasil e fez uma réplica da medalha dele e me entregou. Aí eu ganhei essa medalha, que é uma medalha olímpica, né? Uma réplica perfeita que esse atleta que ganhou essa medalha fez, não para mim, mas para a comissão técnica, porque essa é a questão da cooperação. E aqui caiu a minha ficha. Falei, puxa vida, cara, a medalha que eu mais queria, eu consegui ganhar só quando eu aprendi a cooperar. Competindo, eu não consegui ganhar a medalha. Então ela é uma medalha. Posso tocar? Claro, essa é nossa. Essa é literalmente nossa. Ela é Tóquio nossa. 2020. Qual foi o atleta? Fernando Schaeffer. Fernando Schaeffer. Então essa medalha é o símbolo da superioridade da cooperação perante a competição, mesmo no ambiente mais competitivo do planeta. E aí foi aí que eu, né, encerrei meu ciclo lá, e aí estamos nessa aqui, desbravando, né, essas novas oportunidades, transbordando a cooperação. Pode pôr no peito aqui? Claro, nossa. Aí sim, hein? E transbordar essa cooperação para as organizações, né? As organizações estão precisando disso e o mundo está precisando disso. Verdade, né? Cara, verdade. Assim, é linda a história, inclusive como você conta, porque faz muito sentido, né? Quem não conhece a palestra do Theo precisa ver para entender essa história toda dessa operação que foi. Uma história complexa, né? Essa complexa história. Seu Ferreira. Seu lá, Ferreira. O grande incentivador dessa carreira, que é o seu saudoso pai. Cara, legal demais, porque eu acho que você conseguiu aí fazer essa interpretação da sua vida e entregar mais uma coisa em alto desempenho, que é o que você está trazendo para as empresas e obviamente tocando as pessoas, os líderes. Então, muito interessante. Muito a gente cria esse círculo virtuoso da cooperação, né? À medida que a gente vai entrando nesse círculo virtuoso da cooperação, e aí a gente começa a pesquisar, né, e tal, e a gente vê a questão até fisiológica, os benefícios fisiológicos que isso traz, né? E aí você fica perguntando, cara, por que a gente não faz isso até hoje? Por que nós estamos esperando, né, para atuar nesse nível? Então hoje, quando eu fui analisando, seguindo lá o Rock tem uma metodologia, né, o CLA. Isso. Então, se a gente fosse aplicar lá contexto, lucidez e amplitude. Então, se a gente fosse analisar dentro desse contexto, a gente tem que olhar um pouco para trás também para ver como a gente chegou aqui, projetar o futuro. Hoje eu estou envolvido com cooperação
praticamente 24 horas por dia, né? Porque a gente tem o trabalho, né, corporativo, na cooperação, né, tem o instituto, né, Theo Laborne, a gente está com um projeto agora aprovado, captado, que vai começar em Congonhas, que tem esse objetivo de diminuir o número de mortes por afogamento, que é uma coisa, é um problema social, né, grave, né, impactante. Então a gente vai ajudar nessa parte. E mais os trabalhos voluntários aí que a gente faz aí também, né? Tem um outro instituto que eu atuo também, que é o IPC. E, então é 24 horas de recuperação e a qualidade de vida melhora muito, né? Então hoje eu tenho uma qualidade de vida muito melhor do que eu tinha quando eu estava lá no pôster da Capricho, né? O famoso pôster. Theo, eu queria voltar um pouquinho num comentário do Roque aqui sobre o trabalho que a gente está fazendo. Porque, assim, uma coisa que a gente tem, às vezes fala da eco, né? Essa materialização. E aí, como que funciona na prática, né? Como que é? E eu acho que vivenciei uma mesa que eu dou muito valor, que você conseguiu, né? Você e o João conseguiram colocar um ambiente seguro ali. Todo mundo falando, comentando, expondo, trabalhando os pontos importantes. Então, assim, isso é uma coisa muito legal da consultoria, que eu acho que é muito importante a gente ressaltar também, de parabenizar vocês. Porque é difícil, você tá ali expondo uma situação, a gente trabalha consultoria, faz isso o tempo todo. Verdade. Então, assim, tem a disponibilidade dos envolvidos por parte da empresa, né? A abertura de estar com aquilo, mas o próprio ambiente que você conseguiu criar ali foi muito rico. Então, assim, isso é muito... acho que, assim, isso é o materializar pra gente o que é essa consultoria e a gente começar a já entender, a mastigar e começar a pensar em frutos do que vai acontecer após a conclusão desse trabalho. Sim. Porque essa é uma etapa, né? A gente começa com o diagnóstico, né? A gente faz o diagnóstico, entende ali qual que é o contexto, né, da empresa, como a empresa está atuando. E aí, nessa segunda etapa, a gente já começa, né? Faz essa reunião. E assim, gente, não tem jeito. Alta performance, ela requer confiança, né? Como é que vai trabalhar em equipe se eu não tenho confiança na pessoa que está ali do meu lado, ou na pessoa que tem que me entregar alguma coisa, ou no que eu estou entregando né, na esfera que está acima de mim. Então, essa confiança é super importante. A gente começa ali, porque as pessoas vão percebendo da mesma forma que você percebeu. Poxa, olha só, isso aqui tá diferente, né? Eu tô conseguindo Achava que existia uma barreira que nem existe. Exato, né? Tô conseguindo aqui me manifestar, colocar as coisas aqui que muitas vezes estão me atrapalhando no dia a dia, às vezes por uma ideia minha mesmo, não consigo colocar, ou não me sinto à vontade, e a gente inicia aquilo ali, e a ideia é o quê? É expandir esse clima, é mudar o clima, o ambiente organizacional, porque é o ambiente, o pessoal gosta muito de falar de motivação, né? Pô, Theo, como é que eu faço lá? Eu fico lá motivando a minha equipe lá 24 horas por dia, mas o negócio não acontece. É claro, porque não é papel seu ficar motivando a sua equipe. Seu papel é criar um ambiente que as pessoas se sintam motivadas, porque a motivação ela é um fator intrínseco. Não tem como ficar te motivando a fazer isso. Você que tem que entender o que nós estamos fazendo aqui, né? Se isso faz sentido para você, né? Se eu estou fazendo realmente o que eu tenho competência para fazer, porque isso acontece muitas vezes, né? Pô, estou fazendo um negócio aqui, mas não é bem isso. Mas às vezes você está até ganhando grana, mas não é por aí. Não é por aí. E aí aí a alta performance não vem, né? Então a alta performance é um pouco isso, assim, sabe? De ser pessoas certas, nos lugares certos, com autonomia, né? E com conexão, senso de pertencimento, gente. E isso é muito importante. Porque é isso que vai aumentar o horizonte temporal das pessoas dentro da organização, e é isso que vai gerar. Verdade. Senão, como é que faz? Né? É isso aí. Theo, nós temos aqui um quadro que chama Se Eu Soubesse Antes. Então, eu estou chamando aqui o quadro Se Eu Soubesse Antes. Queria que você
contasse pro Teófilo o que o Theo Laborne sabe hoje, voltando lá atrás no início da jornada, o que eu falaria para mim mesmo? O que você falaria para você mesmo? Já sabendo o que ia acontecer até agora, assim? Com o que você aprendeu? O que você falaria para esse Theo jovem que estava com as coleiras do ego, como você fala, apertando o seu pescoço? Bom, primeiro assim, eu ia falar com ele assim, ó, fica firme, prepara aí, porque o negócio vai ser caprichado, né? O negócio, né? Essa vida é boa demais, mas não é fácil, né? E eu acho que o que eu falaria é sempre alguma coisa no sentido de chamar a minha atenção para a questão da lucidez, cara, assim, de aumentar a minha lucidez, a entender, quando eu entendi que não é sobre mim, esse que eu acho que é a maior sacada, assim, não é, eu bati o recorde mundial, é tipo, eu tô batendo o recorde mundial, mas eu tô trazendo quantas pessoas comigo? Uhum. Com quem? Quantas pessoas estão participando desse recorde mundial? Que foi o que o Schaefer fez. Uhum. O cara entendeu isso. Legal. O cara trouxe lá, ninguém falou nada, o cara apareceu lá com a caixa, pô, uma medalha para você, você sua, porque, pô, eu sei que se vocês não tivessem aqui, não ia estar rolando. Não tinha acontecido. Isso no mundo de esporte de alta performance é muito raro, né? Muito raro. Gratidão, né? Tem uma coisa aí bonita também que gera uma conexão muito importante, que é a gente agradecer pelas coisas que a gente passa. A gente às vezes não tem tempo. Porque você parar para pensar, gente, o esporte de alta performance, assim como muitas vezes a gente pode colocar, talvez, que a alta performance corporativa, muitas vezes ela não é saudável, né? O esporte de alta performance não é saudável. E aí, isso foi uma outra virada de chave que eu tive. Pô, você vai olhar lá, pô, mas quem são os caras, né? Os top do top, sei lá, Michael Phelps, todos esses caras, você vai pesquisar a vida dos caras pós-natação, os caras estão todos enfrentando dificuldades incríveis. Quer dizer, os caras têm tudo, entre aspas, e aí? Né? Pô, depressão e tal, e às vezes, né? Claro. Enfim. Então, assim, essa eu acho que é tão difícil conseguir isso com a jovem, né, Theo? Que é repertório no tempo que te dá essa capacidade de ler melhor o mundo. Mas é porque o mundo que a gente vive é um mundo de lavagem cerebral, né, cara? Então, a lucidez é um negócio, assim, fundamental. Você conseguir pensar por você mesmo e sair do efeito manada. Porque tudo é feito por efeito manada, né? O algoritmo para capturar o que você gosta de ver, para facilitar a sua... Exatamente. Então, tem um negócio que eu gosto muito que chama princípio da descrença, né? Não acredite em nada. Tenha a sua própria experiência. Experimente, tenha a sua experiência. Isso é uma coisa, é um antídoto contra essa questão da lavagem cerebral, que pega a gente em tudo quanto é lugar, né? Nas coisas pessoais, nas coisas profissionais, enfim. Eu lembrei aqui da série da Simone Biles, né? Biles? Sim. Né? Vocês chegaram a ver? Sim, teve a questão assim, da saúde mental. Foi totalmente mental. Né? A performance dela foi muito impactada. Não, e o pessoal acha que isso é firula, tá fazendo frescura. Cara, não é não. Não é não. Quando você vê aqueles treinamentos, o intensivo para manter essa performance, o nível de cobrança. Outro dia, o Ronaldo Fenômeno, né? Copa do Mundo 94, perguntar toda vez, 98, né? Aquele episódio dele na final e de que ele não conseguiu, que ele teve uma convulsão, ele nunca tive de novo. O que aconteceu? Ele falou, cara, hoje é mais fácil de entender que talvez tenha acontecido. Ele tinha 17 em 94, ele tinha 21 anos. Ele era 2 vezes o melhor do mundo, a pessoa mais importante do esporte naquele momento. E estava na final da Copa, ele sentiu pressão. Então, e isso é o que ele justifica hoje, né? Depois de ter passado por isso. É complexo. Cara, e faz analogia aí nas organizações.
É isso aí, cara. É isso o cara que tá lá, o cara é responsável, não sei quantas Trava, não consegue. milhões de pessoas, 1000 pessoas. Pô, não posso errar e tal. E aí, por aí vai, né? Nós temos aqui, Theo, um outro quadro. Eu só para te avisar, eu te falei que não ia dar para falar as coisas. Nós temos que voltar, que você vai ter que voltar aqui. Será um prazer. Várias vezes, e acho até na posição de dividir mesa com outras pessoas. Aqui é um papo, a ideia é, de fato, criar um ambiente de mostrar para todo mundo que os projetos, ideias e sonhos se materializam. E essa Eco fazendo tanto sucesso já no seu início é fruto desse seu sonho de passar para as pessoas essa história, caminhando para o final dessa conversa. Mas assim, que tem um pedaço aqui que a gente chama de Cicatrizes do Jogo, que é um quadro que conta um pouco sobre gosto de usar a minha aqui porque essa aqui mudou bastante a minha vida, e eu tenho cicatriz, significa que já passou a ferida, que você já curou, que você está aqui. E o que você traz para a gente nesse jogo da vida aí? Alguma coisa que te deixou a cicatriz, mas que te deu aprendizado para a sequência aí do que você vai produzir para o seu futuro? Eu acho que aí vou ter que voltar um pouco atrás, né? Não vai dar para mostrar. Eu tenho cicatriz, eu tenho um monte, né? Tem essa aqui. Mas eu tenho uma na perna grande aqui, né? De quando eu tinha 9 anos. Cicatrizes literais, né? Literal. Essa é literal, mas essa cicatriz foi uma cicatriz que eu tive um cisto ósseo aneurismático na perna, né? Com 9 anos, então foi uma confusão, né? Se eu não tivesse quebrado a perna jogando bola na escola, provavelmente teria que amputar a perna, né? Porque a gente não ia descobrir a tempo. E aí foi uma confusão e fiquei muito tempo sem conseguir andar e coisa e tal. E foi essa cicatriz, essa questão que me fez... primeiro me ajudou a superar isso e que me trouxe para natação, porque eu não gostava de nadar, porque eu era muito ruim, né? E foi a partir dali que a natação começou a fazer sentido para mim, e aí começou aquela história com o seu Ferreira. Sim. Né? Então, essa cicatriz foi uma coisa que deu input no próprio esporte. Que teve muito a ver com isso, que era uma questão do meu pai, era um cara que tinha dificuldade em lidar com emoções, né? Vamos falar assim. Um cara mais bravão, né? Mas eu tinha muita vontade de quebrar aquela barreira, e foi foi um maior ensinamento de resiliência, nem resiliência, né? Foi de antifragilidade, né? Porque a resiliência é você aguentar o tranco ali, a antifragilidade você tem que ir além. Se reinventar e você voltar melhor. E voltar melhor e ir além. E aí, nesse quesito, o meu pai ele foi meu maior treinador de alta performance, né? Por essas linhas tortas aí, mas sim, acabou funcionando no final, né? Então, acho que essa cicatriz seria uma boa. Assim. Legal, porque nesse quadro Cicatrizes do Jogo, apesar da minha também ser literal, é uma análise que toca um pensamento, uma reflexão, que no seu caso foi os dois também, né? Exato. Ela gerou uma mudança seguida. Sim, assim, talvez o maior benefício disso tudo, né, desse presente que o meu pai me deu, foi a questão de me liberar da auto-vitimização. Né? Porque eu poderia ter me auto-vitimizado tranquilamente. Desdramatize, que é uma frase que você tem usado lá. É isso. Desdramatização é o segredo. É o século XXI. Mas eu vou ter que fazer um drama aqui. Podemos? Não, porque nosso tempo tá acabando. Isso é dramático. Então vamos desdramatizar e voltar. É isso. Então vamos voltar pro próximo. Theo, obrigada, viu? Querido, valeu demais, gente. Uma honra estar com você aqui. Papo agradabilíssimo, obrigado pela oportunidade. Você está dentro de casa, você sabe, e vai voltar sem dúvida. E obrigado por me ajudar aí, pessoal, né, me ajudar nessa composição, dessa transformação que eu preciso passar para dar conta de conduzir um ecossistema que é difícil de entender. A gente teve dificuldade de explicar para o cliente, dificuldade de explicar para os sócios, mas que agora, depois sobretudo pós o evento que nós citamos aqui no início, e com todo o trabalho que nós estamos construindo, está começando a ficar mais fácil. E aí está começando a ficar mais legal, e a gente começa a ter a força da potência disso na ponta. Então, obrigado pessoalmente.
por tudo que você está fazendo por nós e pelo seu interesse, pela sua vontade de ajudar e de construir caminhos. E, meu irmão, essa Eco aí vai... Nós vamos pra cima, né, cara? Pô, isso é ecossistema, né? Pô, já estamos nele. Obrigado, gente. Obrigado, valeu. Stephanie, mais uma vez por dividir aqui comigo a bola. E estamos indo, mas voltamos. Obrigado por tudo. Acompanhe a gente nas redes sociais, tellaborne.com.br, Tel.laborne, Instagram, e tamo junto. Valeu. Tchau, obrigado. Com Deus aí. Tchau, tchau.